Olá, tudo bem com você? Primeiro, uma alegria, uma satisfação mais uma vez nos encontrarmos através do nosso Troca de Valor podcast. Amigo, amiga, o nosso agradecimento a você que nos acompanha e pode ter certeza que o episódio de hoje vai valer a pena. Eu digo para você porque a pessoa que a gente traz hoje para literalmente trocar é uma pessoa que certamente vai inspirar você. Dentre tantas mentes brilhantes que nós já temos programado aqui no nosso Troca de Valor, hoje trazemos ele, Alex Ramos. O Alex, vou falar um pouquinho dele antes de apresentar, ou ele também começar essa conversa com a gente. Quero só lembrar para você, o Alex é pastor da Igreja Batista da Paz de Caçador há 23 anos. Mas aí eu quero fazer rapidamente um parêntese. Você precisa saber a história desse homem. Preste atenção no nosso podcast de hoje. Nasceu na cidade de Caçador, no meio oeste de Santa Catarina, no Hospital Jonas Ramos. Naquela época, em 1975, no dia 27 de janeiro, na verdade, só tínhamos nesta cidade um hospital, e ele chamava-se Hospital Jonas Ramos. Foi criado, naturalmente, em Caçador, filho de um empresário do ramo madeireiro e também da hotelaria, saudoso Tadeu Ramos, e a dona Marina Ramos, que é estilista e professora de alta costura. Tem duas formações acadêmicas. A primeira delas, ele se formou em Direito, através da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, e posteriormente, já nesse caminho da teologia, ele se formou, então, em teologia na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. É casado com a Rovena, e que também é pastora, e é pai da linda Helena. Senhoras e senhores, à minha frente, ao meu lado, junto comigo, Alex, pastor Alex, mas hoje eu vou te chamar de Alex, me permita aí. Amém. Uma alegria tê-lo aqui com a gente e a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua história. Eu acho que já é algo para inspirar, para motivar as pessoas. Denilson, estou muito feliz de estar aqui com você nesse dia, poder nos dirigir aqui à sua audiência, e me sinto honrado. Trouxe para você um presente aqui, que é um best-seller, é um livro do J.B. Carvalho. Ele foi o melhor livro que eu li em 2023, de todas as minhas leituras, esse foi o livro mais abençoador que eu li, então queria lhe presentear com esse livro. Poxa, começar o podcast já recebendo um livro desse tamanho aqui, rapaz, já ouvi muito falar, mas não tinha tido a oportunidade de ler essa obra, A Jornada de Meninos a Homens, do J.B. Carvalho. Muito obrigado, hein? Como a gente trabalha muito com homens lá na nossa igreja, eu especificamente, então esse livro tem feito a diferença lá para os homens da nossa igreja. E, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui na frente do meu amigo Denilson, esse sorriso, essa simpatia. Obrigado. E acredito que vai ser muito abençoador esse momento aqui dessa conversa nesse dia. Sem dúvida nenhuma. Bom, Alex, eu acho que nessa nossa conversa, até para que as pessoas percebam, né, literalmente os valores que a gente traz e que a gente quer, aqui é a verdade, sempre é a transparência, e você vai perceber que você tem muito, como a gente também, como encontramos pessoas até mesmo ou na família, amigos, na igreja, no trabalho, pessoas que acabam nos inspirando, e às vezes na correria a gente não para perceber
o quão valioso é aquele ser humano que está ao nosso lado ou próximo da gente, devido a essa loucura do mundo dos humanos, mas aqui é um momento para as pessoas realmente, literalmente, perceber que existe valores que a gente pode trocar. Bom, antes de falar dessa caminhada da consagração, eu preciso voltar lá, talvez até mesmo na infância, né? Mas nós precisamos saber quem foi esse Alex antes de se converter, de se tornar um líder religioso. Denilson, eu sou daqui de Caçador, natural daqui, nasci aqui, me criei aqui, então eu tenho um amor muito grande por essa cidade, a nossa cidade. E a minha infância foi toda aqui. E foi uma infância muito abençoada, nasci numa família abençoada demais, meus pais me deram muito amor, muito carinho. E eu fui crescendo aqui dentro dessa comunidade. E algumas coisas que eu me lembro da minha infância, assim, no relacionamento com Deus, eu fui ensinado pela minha mãe, como católico, tudo isso. E eu me lembro que minha mãe trouxe para mim essa fé em Deus. Só que eu não tinha experiência com Deus, mas eu me lembro de alguns episódios na minha infância, de eu deitado lá na minha cama e conversando com Deus. Isso foi uma coisa minha, que eu talvez eu não recebi um ensino diretamente nessa área, mas algo que aconteceu, eu não sei como. E de repente eu estava à noite deitado na minha cama lá, criancinha, pequeno, e são momentos que eu me lembro muito bem, que me marcaram, e eu começava a conversar com Deus ali, com o Pai, e acreditando que Ele estava ouvindo. Eu bati altos papos ali com Deus. Olha que bacana. E algumas vezes eu chegava a perceber e sentir que Deus estava ali, a presença de Deus real ali naquele momento. Então a minha infância foi uma infância muito saudável, uma infância de um menino da cidade pequena, do interior, que a nossa cidade antigamente era uma cidade, hoje ainda é uma cidade maravilhosa, mas antigamente era uma cidade muito boa para viver. No sentido bom, uma cidade pacata. Pacata. Então brincava muito com a imaginação, uma infância muito, muito legal, muito divertida. E aí fui crescendo aqui nessa cidade abençoada, com os amigos e tudo isso, que é uma das coisas mais importantes que a gente traz na vida, são os amigos, né? Bom, saindo da infância, é claro que aí você já começa a ser aquele pré-adolescente, adolescente, conhecer o mundo de uma forma um pouco diferente. E aí? Essa parte, eu até tenho uma palavra, uma história que Jesus contou na Bíblia que eu me identifico muito, que é a história do filho pródigo. Na verdade, essa história do filho pródigo não é a história de uma pessoa que saiu da igreja e se desviou, porque a palavra ali não fala de igreja, mas fala de alguém que saiu de perto do Pai, que saiu da presença do Pai. Então, a ideia que esse texto traz é alguém que se afastou de Deus. Eu tinha aquela minha inocência, aquela pureza, e eu acredito que todas as crianças elas estão nesse estado de que Deus está muito com elas. Por isso que Jesus mesmo diz, deixem vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Uhum. Mas na minha adolescência ali, depois dos 15 anos, eu fui me perdendo muito e me afastando de Deus. E a história do filho pródigo é essa. É a história de um filho que chega para o pai e diz assim, pai, me dê a parte da minha herança que eu quero ir viver a minha vida. Sim. E ele está ali na comunhão com o pai, vivendo o amor, desfrutando de tudo que ele tem junto na presença do pai. Esse pai, ele simboliza Deus. E aí o pai, ele não força nada, ele não proíbe nada, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E ele entrega tudo para o filho. Tá bom, filho, se essa é a tua escolha, viver longe de mim, vai. Só que para a cultura do Oriente Médio, onde essa palavra foi ensinada por Jesus, você pedir a herança antecipada para um pai
era o mesmo que você está matando aquele pai. Porque a herança ela só poderia vir depois que o pai morresse. Então, a humanidade fez esse caminho de viver como se o pai não existisse, como se Deus não existisse. E viver a vida à sua maneira. Não, eu vou viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida, quero aproveitar a minha vida. E ele sai da presença do pai e diz a Bíblia que ele vai gastando toda aquela herança. Ele vai liquidando toda aquela herança e ele vai indo para um fundo do poço. Primeiro ele se diverte com mulheres, com festas, com todas essas coisas, e ele vai indo para o fundo do poço. Chega um momento na vida dele que ele está numa situação ruim, ele está alimentando porcos, que na Bíblia é uma figura do pecado extremo, e ali ele tem vontade e desejo de comer o alimento que os porcos estavam comendo. Nesse momento ele cai em si, e ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, para perto do meu pai, porque na casa do meu pai até os servos têm abundância de pão. E ele volta para o pai, então ele faz um movimento de volta para Deus. E na realidade esse movimento é um movimento de toda a humanidade que de certa forma se afastou de Deus. E eu me identifico muito, Denilson, com essa história, porque, como estava lhe falando, ali com 15 anos, eu comecei a ir para esse mundo. Sim. E aí vai perdendo a inocência. A gente vai deixando coisas obscuras entrarem no nosso coração. Então, como você sabe, a minha família, meu pai, ali nós tínhamos muita abundância financeira. Então, eu cresci num ambiente de muita abundância financeira. Meu pai era muito conhecido na cidade. Sim. A gente o pai saía cumprimentando todo mundo. Então, não tinha quem não conhecia o seu Tadeu Ramos. Verdade. Todo mundo conhecia e ele era simpático, ele era carismático, ele era muito popular. E eu peguei um pouco do vácuo da popularidade do meu pai e comecei ali com 15 anos já a ser convidado para bailes de debutante. Olha E só. você sabe que os bailes debutante aqui em Caçador, no Clube 7 de Setembro, eram muito famosos, né? Tradicionalíssimos. Tradicional. E aquilo trouxe para mim também uma popularidade. Então, ano após ano, assim, sendo convidado para bailes debutante, tudo isso. E isso ali me tornou, de certa maneira, uma pessoa que tinha facilidade em algumas áreas. E comecei a ser um rapaz namorador. Só que eu não parava com namorada nenhuma. Eu me apaixonava por uma, começava a namorar. Ah, essa aqui vai ser minha namorada, vou casar, tal e coisa. Dali um pouco já olhava uma que eu achava que era diferente ou mais bonita, já deixava daquela, pegava a outra, me apaixonava pela outra, tal. Dali um pouco não estava mais com aquela, estava com a outra. E foi indo nisso. E começou daí com o passar dos E o anos. sentimento delas, nem aí, né? Nem aí. O tipo do cafajeste. Entende? O que era, né? O ego. Então, Sim. a gente preocupado só comigo mesmo. Não se preocupava com aquelas meninas que ficavam entristecidas, magoadas. Não tinha essa consciência no coração. E aí, festa, etc. Fui morar fora um tempinho, que eu fui em Curitiba fazer, que era tradição do pessoal aí da cidade, mandar os filhos estudar fora. E meus pais queriam ter um filho formado. Então, eu fui fazer o terceirão em Curitiba, daí não passei nos vestibulares, porque, na realidade, nessa época eu já estava bem desviado mesmo das coisas boas. Era só festa, bebida, esse negócio aí. E fui, na realidade, enganando meus pais. Meus pais achando que eu estava estudando lá e eu estava praticamente... Ia nas aulas. O que menos fazia era estudar. Só que estudava o mínimo possível, suficiente para passar de ano, né? E para ter uma média ali só para conseguir passar de ano. E só festa. Daí não passei nos vestibulares, fiz o terceirão novamente em Curitiba, fiquei 2 anos em Curitiba, não deu certo, porque só festa. Fui levado para Balneário Camboriú, daí que tinha um cursinho lá, mas tudo já com a mentalidade de morar em Balneário também para fazer festa. Daí estudei mais 1 ano em Balneário Camboriú, veja se isso é cidade para
Ah, sim. né? A gente sabe qual que é o objetivo numa cidade como aquela. Mas como meus avós tinham casa em Balneário e moravam lá, então meus pais, então você vai morar com o teu avô e com a tua avó em Balneário Camboriú. Me mandaram morar lá. E o meu pai falou para mim, se você passar no vestibular, eu te dou um carro zero e você volta para Caçador ou vai para a cidade onde você passar no vestibular. Mas passe no vestibular. E aí estudei e consegui passar no vestibular para Direito na UNOESC de Videira. Só que nessa época eu estava totalmente longe dos caminhos de Deus. Vim para Videira, estudar em Videira. O primeiro semestre também, só existia na época o curso de Direito matutino. E aqui em Caçador não tinha direito, tinha na região era só Videira e de manhã. Então eu ia todos os dias para Videira para fazer o curso e retornava ao meio-dia. Só que veja, Denilson, de manhã eu estava bebendo cerveja, em vez de no recreio ir lá fazer um lanche, nós nos reuníamos com a turma, com os acadêmicos e tomávamos cerveja na hora do... Meu Deus. E aí o que era? Aquela vida. Então, na realidade, eu estava enganando meus pais, que estavam investindo em mim, na minha educação, e só fazendo festa. Foi aí que eu tive um contato muito especial com um amigo que eu já conhecia há muitos anos, que foi o Andrei. O Andrei, ele era um lagiano que veio para Caçador e eles montaram uma loja de ferragens aqui, que era Ferragens Caçador. E a gente fez uma amizade muito grande. E eu tinha um zelo muito grande por esse amigo, porque eu via que ele era diferente da maioria dos meus outros amigos. Ele era um amigo leal, um amigo que eu olhava para ele, mas tem algo diferente na vida dessa pessoa. E aí ele começou a falar de Jesus para mim. A gente saía para dar, aqui em Caçador a gente chamava de dar uma banda. Dá uma banda. Uma banda. Vamos dar uma banda? Vamos dar uma... Que era sair com o carro, passear, para abanar para as meninas na entrada das faculdades e toda aquela tradição que tinha aí na cidade. A gente falava também, vamos caçar, né? Nós caçadorenses, vamos caçar, vamos. Daí pegava os amigos, saía dar uma banda de carro para fazer esse tipo de coisa. Então era o nosso estilo de vida, né? E a minha vida estava girando em torno daquilo, festa, carnaval, essas coisas aí que estavam direcionando a minha vida nessa época. E esse meu amigo começou a me falar de Jesus de uma maneira muito natural. Ele contava... Que época, quantos anos o Alex estava mais ou menos nessa época aqui? Eu ia fazer 21 anos. Foi no final dos meus 20 anos. Então, dos meus 15 aos meus 21 anos, foi muito intenso. Foi muita coisa assim, eu era muito intenso em tudo que eu fazia. E mergulhava de cabeça, muitas vezes. Nessa época aí também chegaram a oferecer droga, coisas... Sim, eu experimentei álcool, como tudo começa com álcool, né? O álcool é a porta de entrada para tudo. E aí, tinha alguns amigos que eram usuários, tudo isso. E o que acontecia, Denilson? É bem essa história do filho pródigo mesmo. Porque a gente Deus deu para nós o maior tesouro que a gente tem, que é a vida. E a vida é uma atribuição temporária e uma incumbência de confiança. Porque segundo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, sim, ali o Jesus traz para nós que só é dado ao homem viver uma vez, após isso segue-se o juízo. Então a gente só tem uma vida. E ela é muito preciosa. E essa vida é a herança que Deus nos deu. Com essa terra que o Senhor criou para nós, para a gente usufruir dessa nossa herança. E a gente vai gastar a nossa vida e a nossa herança longe de Deus e longe do propósito de Deus. Então, minha vida não tinha propósito. O que é esse propósito aí? Se divertir, fazer festa? O que isso traz? O que isso agrega, né? Não agrega nada. E nesse momento começou a acontecer algo que para mim foi muito importante. E hoje eu entendo que foi uma obra do próprio Espírito Santo de Deus. Porque a obra do Espírito Santo na vida da gente, provavelmente esse meu amigo Andrei, ele orava por mim, ele intercedia para que eu conhecesse
o Deus que ele conhecia. E então o Espírito Santo é o responsável por convencer o homem do pecado, o que é o pecado, a justiça, que existe uma justiça, que aquilo ali vai ter uma consequência, e do juízo. A Bíblia diz isso, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Que tem um juízo, tem uma consequência para tudo o que a gente faz nessa vida. E nesse momento eu comecei a me sentir sujo, comecei a me sentir realmente pecador, ao ponto de eu me olhar no espelho e não me gostar. Eu não me ajeitava, eu penteava o cabelo, não estava bom, eu me ajeitava, não estava bom de jeito nenhum. E eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Por isso que eu também experimentei drogas, né? Cheguei a experimentar cocaína, maconha, Convívio. esse tipo de coisa. Graças a Deus, não cheguei a ficar viciado, mas Amém. experimentei. Por quê? Porque tinha um vazio dentro de mim. Aquilo que eu falei, começou lá com as namoradas, né? Tinha uma namorada, se apaixonava, essa aqui vai ser a mulher da minha vida, que linda e tal. Dali um pouco já não estava mais bom, ficava um tempo, e pouco tempo assim, era questão de 6 meses, às vezes até menos. Acontecia às vezes de estar namorando com 2 ao mesmo tempo. Você Olha viu só. o nível da cafajestagem. Chegar numa festa, ter 2 namoradas ali, e daí, como é que eu vou fazer? Às vezes tinha que ir embora, porque senão ia dar problema, porque tava 2 meninas ali que eu tava enganando também. Então, uma vida de mentira, de enganação, e aquilo ali foi pesando em mim. E tinha esse vazio, um vazio muito grande dentro do meu... Faltava alguma coisa. E esse meu amigo começou a me falar da palavra de Deus. E eu estudando direito, 6 meses ali, eu estava no primeiro semestre da faculdade de Direito. E nesse momento, eu me encontrei na minha casa, nunca vou me esquecer, esperando novamente para dar uma banda. Era, se eu não me engano, uma sexta-feira à noite. Veio um ímpeto dentro de mim. Parece que ardeu, assim, sabe? Dentro de mim. Uma vontade de ir na igreja. Mas do nada. Isso foi uma experiência. Hoje eu sei que era o Espírito Santo que estava fazendo aquilo. Sim. E eu peguei e fui na casa desse meu amigo. E falei para ele, Andrei, me leve na tua igreja. Daí ele, mas homem do céu, nem tem culto na minha igreja hoje. De não me leve, se você não me levar, ainda chantageei ele assim. Se você não me levar, nunca mais me convide. Tamanha era a sede por Deus que estava dentro de mim. E aí ele falou, não, então tá bom, eu vou me arrumar aqui, espere lá na frente do hotel. Nessa época a nossa família tinha um hotel Honda ali, né? Que eu já tô passando lá. Vim na frente do hotel, comecei a esperar, ele demorou um pouco. Eu sabia que os cultos nas igrejas começavam ali por volta de 8 horas, nesse dia de semana. E eu olhei para cima ali no cinema, não sei se você lembra, ali onde é hoje, onde era o cinema. Sim. Hoje é uma loja ali de... Uma loja de eletrodomésticos. De eletrodomésticos. Ali tinha um cinema e esse cinema, nessa época, era uma igreja que tinha alugado. Sim. E eu olhei e vi aquele pessoal, aqueles crentes lá entrando dentro da igreja. Pois o meu amigo está demorando, eu vou naquela mesmo. E naquele dia eu fui naquela mesmo. Olha só. Entenda a sede por Deus que eu tava. Daí no outro dia ele disse, cara, cheguei lá, você não tava, tá lá, você não veio, eu fui sozinho. e eu quero conhecer esse Deus aí e tal. Não, então hoje tem culto lá na minha igreja, vamos lá. E ele começou a me levar nas igrejas. E ali começou o meu processo de conversão, de conhecer a Deus, de ter experiência com Deus. E uma transformação na minha vida começou ali. O que se percebe num testemunho como o seu, na verdade, né, que é coisa para as pessoas realmente verem não apenas uma vez, mas fica claro, quando isso acontece, você abre mão dessa nocividade de uma forma geral. Você literalmente passa a ser outro ser, outra pessoa. Foi isso que aconteceu contigo a partir dali? É exatamente isso que aconteceu, realmente. Realmente a gente... Ou continuou indo na igreja, ainda continuava enganando as meninas, continuava
bebendo, continuava dando as bandas. Não, não tem como. No momento em que você tem um encontro com Deus, não tem como sair da mesma maneira. Até na palavra de Deus tem algumas pessoas que são icônicas, que tiveram encontros com Deus. Por exemplo, Abraão. Abraão, o nome dele antes era Abrão, que, se eu não me engano, Abrão é pai exaltado, o significado do nome. Quando ele teve o encontro com Deus, quando Abraão tem o encontro dele com Deus, Deus muda o nome dele, que é uma simbologia de uma mudança de identidade, realmente. E Deus mudou o nome dele e ficou Abraão, que daí significa pai de multidões. E Deus não só mudou o nome dele, como deu a ele um propósito de vida. Também o Jacó. O Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro, enganador, mentiroso, aquele que pega no calcanhar, que é uma expressão, né? Que pega no calcanhar, que tem essa conotação assim de uma pessoa que não é de um bom caráter, digamos assim. E quando ele tem um encontro com Deus, ele luta com Deus, porque ele tem uma luta dentro dele. Ao mesmo tempo que ele quer continuar sendo aquela pessoa, porque ele acha que aquilo traz vantagem para a vida dele, ser daquela forma, ser daquele jeito, ele encontra com Deus agora. E aí ele, ao mesmo tempo, ele quer a bênção de Deus. Ele quer a presença de Deus. E a presença de Deus é um tesouro que, quando a gente encontra e percebe o valor e o preenchimento que traz ter um encontro com Deus realmente, com o nosso Criador, você abre mão de tudo para você estar com Deus. É um valor assim que as outras coisas passam a não ter mais tanto valor. E você vê assim que tudo perto da comunhão com Deus é nada. E você quer estar com Deus. Foi o que aconteceu com Jacó ali naquele encontro que ele teve com Deus. Ele luta com Deus e Deus pergunta para ele: como que é o teu nome? Quem que é você? Qual que é a tua identidade? E não tem como ter um encontro com Deus e não ter um encontro com a nossa própria realidade, nossos pecados, nossa identidade, que vem à tona. Alex Ramos. Gente, só para lembrar aqui aos nossos amigos, nessa nossa conversa que a gente está tendo no nosso episódio do Troca de Valor Podcast, o nosso convidado, e às vezes o pessoal diz, estão falando só de religião e tal. Esse é o gancho para a gente dar sequência nesse bate-papo, porque tem muita coisa boa, tem muita revelação aqui no nosso Troca de Valor, segundo episódio aqui. E lembrando a todos aqueles que desejam, por favor, a gente precisa fazer com que essa palavra, que essa imagem, enfim, que rode o mundo, porque é esse o nosso propósito. O propósito é fazer com que pessoas que venham aqui possam inspirar você, seja hoje um pouco mais ligado a essa questão religiosidade, mas também sem esquecer de tudo aquilo, porque a religião eu acho que é um grande alicerce para você se manter nesse plano, ou seja, a nossa fé. E para que você possa ter sucesso, progresso em toda a sua atividade, como homem, como mulher, como família, como empreendedor ou empreendedora, você precisa também ter muita fé. Lembrando que você pode assinar o nosso canal no YouTube, pode também acessar aí e seguir a gente no Facebook, Instagram, a gente está presente até no TikTok, Kawaii, no LinkedIn e também, é claro, lembramos aí que a gente está com o nosso episódio no Spotify, tá bom? Voltando agora a falar com o Alex sobre... Bom, agora já está ligado, muito próximo, quase tendo um caso íntimo com Deus. E aí segue a vida. Segue a vida. O que acontece, Denilson? Quando você tem esse encontro com Deus, qual é a oração que Jesus nos ensinou? A oração do Pai Nosso. Sim. Essa oração do Pai Nosso, na realidade, ela é uma oração que busca propósito para a vida. Ela é uma oração, primeiro, de consagração da nossa vida a Deus, depois uma invocação de propósito para a vida. E não tem como alguém ter um encontro com o seu Criador, com Deus, e Deus não falar para ele qual é o propósito da vida dele.
Então, todos esses homens que eu estava citando para você tiveram o seu encontro com Deus e Deus deu para eles uma identidade e um propósito. Esse é o meu propósito com a tua vida. Bom, como você falou do Abrão e daí Abraão, Aham. certamente ele também viveu os seus, vamos falar, essa vida, né? Meio que nebulosa, sendo Abrão, para daí se tornar esse Abraão. Abrão. É isso aí. Realmente, porque tudo o que é uma questão de qual é o objetivo da nossa vida, o que a gente está buscando como pessoa. E o Abraão, ele foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, que era uma terra idólatra. E qual que é o que está por trás da idolatria? Na verdade, por trás da idolatria está o próprio eu, o próprio ego da pessoa. Que aqueles deuses todos que eles seguiam na antiguidade, que eram falsos deuses, os ídolos, eles vinham assim, olha, eu tenho esse Deus aqui que vai te ajudar nessa área. Se você quer prosperidade, você quer fertilidade para a terra, pega esse Deus. Então, na verdade, o Deus estava servindo para o ego dele, para o interesse dele. E quem que era o Deus, na verdade, era o eu. E esse é o ídolo. O ídolo, na verdade, é o nosso ego. Quando você eleva a tua vontade acima da vontade de Deus, você se tornou Deus. E quando você tem um encontro com Deus... E é uma grande mentira isso, né? E é uma grande mentira, porque a gente não é nada. Veja, Danilson, a gente vive num planeta que, assim, proporcionalmente falando, é a cabecinha de uma agulha que gira em torno de um Sol que é muito maior, imensamente maior do que a Terra. E ela fica girando em torno do Sol. Nós, então, cada um de nós, na nossa individualidade, dentro dessa minúscula Terra, que gira em torno de um Sol tão imenso e que depende desse Sol, porque se Deus tirar a luz do Sol, acabou tudo. Acabou. A gente tem essa arrogância, entende? Mas como que pode um Deus tão grande nos amar de uma maneira tão imensa e ter um propósito conosco? Deus tem um propósito conosco. E a oração que Jesus nos ensinou, porque os discípulos perguntaram para Jesus assim, Senhor, e aí que a gente fica maravilhado, porque ele está nos ensinando a nós nos relacionarmos com Deus. E os discípulos chegam, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus dá o exemplo para eles, quando vocês forem orar, façam assim. Jesus não ensina uma reza, algo decorado. Decorem isso aqui e fiquem repetindo mecanicamente. Não. Ele ensina para eles como que vocês devem orar, o propósito pelo qual, o que vocês devem buscar na vida quando vocês orarem. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é uma oração que traz isso. O encontro com Deus, o encontro com o Pai, com o nosso Deus, Criador, Pai, ele muda a nossa identidade e nos transforma e traz um propósito para a nossa vida. E quando você ganha um propósito para a sua vida, que você, homem, descobre o propósito para a tua vida, entra um preenchimento muito grande. A tua vida agora tem sentido, a tua vida tem algo pelo que você realmente lutar, algo que vale a pena, algo que Deus está envolvido com aquilo. Entende? Então, voltando à oração do Pai Nosso, veja, Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino. Seja o meu rei, seja o meu Senhor. Mostre para mim qual é a tua vontade, para a minha vida, qual que é o teu propósito, que caminho eu tenho que seguir, para onde que eu tenho que ir, com quem que eu tenho que falar, o que que eu tenho que fazer, qual que é o teu propósito para a minha vida. Mostre-me a tua vontade para que eu te obedeça, para que eu siga essa revelação, para que eu faça a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no céu. E essa é a oração que agrada o coração de qualquer pai. Porque o maior... Deus é amor. E o maior interesse de um pai que ama, de um Deus que ama, não é a vontade dele, mas é o bem do filho. Ô Alex, nesse caminho você encontrou, então, um rapaz ali que te levou para esse caminho. O nome dele? Andrei. Uhum. O Andrei, aí entra aquilo como a gente acaba sendo inspirado, né? O Andrei, ele foi usado para inspirar o Alex.
Foi isso. Foi. E ele é um cara que saiu de Lages, veio morar em Caçador e que também era, na época, um empreendedor, né? Certo? Veio aqui com o espírito de empreender, de fazer com que o ramo dele, que é de ferragens, era isso? Era ferragens. Fizesse com que isso prosperasse. Mas nesse caminho também, ele não deixava de estar próximo de Deus. E o Andrei continuou junto contigo? O Andrei foi o seguinte, quando nós fizemos amizade, o Andrei era recém-chegado em Caçador e ele não conhecia muito os meios que eu conhecia, a sociedade, ele precisava ser inserido. Então a gente fez aquela amizade e eu fui levando ele nas festas, tudo. Porque nessa época, o Andrei, embora ele nasceu e foi criado, assim, educado num lar mais religioso, ele estava desviado, estava afastado dos princípios dele, da fé que ele tinha realmente. Mas não tanto porque conseguiu pegar e resgatar um... É que nessa época, quando ele me evangelizou com força ali, ele tinha se voltado para Deus novamente. Olha... Porque daí, isso a gente se conheceu, eu ainda não tinha ido estudar fora. Daí depois que eu voltei, que daí a gente voltou a conversar, só que houve dois tempos, então. Só que tinha uma semente no coração dele, porque ele era um amigo que eu tinha zelo pela amizade. Sabe aquele amigo, Denilson, que você sai de casa e você vai em algum lugar, mas antes você tem que passar na casa do amigo para dar um amigo assim, um amigo que não tem falsidade, um amigo que você sente que te quer bem de verdade. Embora eu e ele estivéssemos no mundo diferente, perdidos, sem propósito na vida, buscando coisas que não agradam a Deus, que não trazem edificação nenhuma, mas tinha essa amizade. E eu tinha um zelo pela amizade. Aí quando eu voltei de Curitiba, voltei de Balneário Camboriú, na verdade, passei no vestibular, aquela amizade se reacendeu. Daí ele estava na cidade e reacendeu aquela amizade, só que nesse momento ele tinha se arrependido da vida pecaminosa e se voltado com força para Deus. E ali ele me trouxe para perto de Deus também. Bacana. Bom, agora a partir dali começa a surgir essa aproximação cada vez maior sua. E como que surge Alex com a Igreja Batista e aí a chegar a daqui a pouco ser um colaborador literalmente com a Igreja Batista? Eu tive bastante luta nessa área, porque Deus colocou no meu coração e são coisas fortes. Quando a gente está com Deus, vem para nós um senso de direção, de orientação para a vida da parte de Deus, do Espírito de Deus. Desculpa, luta? Seria a luta alguma resistência? Família, amigos? Isso mesmo, Denilson. Isso mesmo. Então, a gente tinha ali a família, os amigos, todo esse pessoal da sociedade. Você falou que a tua família vocês foram criados no regime católico, certo? E é claro que essa família, ela permanecia congregando na Igreja Católica e de repente vê o filho, que sai daquele mundo, daquele submundo, mas migra para uma igreja que não tem a ver com a família. Aí que começa... na realidade, não é uma questão de troca de religião, mas é uma questão de estilo de vida mesmo. Porque Jesus ele não veio ensinar nenhuma religião, mas ele veio nos ensinar a viver. Então, é uma conversão não a uma religião, uma denominação católico ou evangélico, protestante, mas é uma conversão a Deus. Que essa palavra conversão ela é muito interessante. Ela está muito ligada com o nosso arrependimento. E o arrependimento na Bíblia, do grego original, ela é metanoia, que significa uma mudança de mente, uma mudança radical de mentalidade, uma transformação. É como se a tua mente fosse iluminada
e agora você tem aquela iluminação e você escolhe transformar a tua vida em conformidade com aquela verdade nova que você descobriu. Então é uma conversão ao Evangelho, que é a palavra de Deus. Então, o Evangelho tem o ensino de Jesus, e você quer seguir esse ensino de Jesus? Você quer aplicar na tua vida esse ensino de Jesus, ou você quer continuar sendo só um religioso? Entende? E quando você faz a aplicação do ensino de Jesus, muda tudo. Porque nesse momento Jesus fala para a gente assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue esse teu eu aí. Tome a tua cruz de cada dia e me siga. E foi isso que eu fiz. E isso, de certo modo, escandalizou até os meus amigos, porque eles começaram a perceber a minha falta. Ué, cadê nosso companheiro de balada, de festa? Cadê nosso companheiro de bebedeira? Onde é que está nosso amigo? Que era tão bom, né? Fazer aquelas festas. Uhum. E eu me sumi daquele meio, porque agora eu estava buscando a Deus. Eu tive uma experiência, Denilson, agora me lembrei, de um dia que eu cheguei na igreja, numa das igrejas que nós frequentávamos, uma igreja bem simples no bairro Jung, e uma rua, era uma subida, tinha chovido, estava muito barro, e era uma casinha de madeira muito simples. E fui eu e o Andrei, paramos lá, descemos, embarramos os pés. Quando fomos entrar na igreja, nós olhamos, os calçados dos irmãos, dos crentes, estavam todos na porta da igreja. E ali eu pensei, achei ruim tirar meu calçado, entrar aí sem calçado. Achei ruim. Mas tirei o calçado, entrei na igreja. Quando eu entro na igreja, veio um irmão, parecia um guarda-roupa muito grande. Ele era imenso, um cara muito grande, muito alto, muito forte. E ele veio me abraçar com um sorrisão, assim, sabe? Aquele simpatia, aquele sorriso. Um irmão de pele escura. E eu abracei ele, porque eu ainda não tinha me libertado de muitas mazelas da nossa vida, das coisas que a gente imaginava. E eu abracei ele meio assim, sabe? Meio não querendo abraçar, tal. E aí entramos para o culto, e aquele culto, Deus agiu de uma maneira poderosa. Foi um culto muito espiritual, a presença de Deus muito forte. No final do culto teve um apelo: quem quer vir aqui fazer uma oração? E o pessoal foi para frente, e o pessoal ia, e a presença de Deus era tão forte que as pessoas iam e já se ajoelhavam. E eu fui lá na frente e eu me ajoelhei. E eu chorava na presença de Deus, de alegria, de emoção, de estar sentindo aquela presença de Deus tão forte. E Deus deu para mim uma visão, Denilson. Naquele momento eu vi um dos meus amigos, que era um dos colegas meus de festas e desse tipo de coisa, que era uma das pessoas que eu mais gostava. E Deus, quando me mostrou ele, me mostrou todo caracterizado, camisa Lacoste, cabelinho tudo gel, todo mauricinho, aquele celular Motorola da época, lembra? Celularzão. Sim. E eu vi ele com o kit completo do Mauricinho, assim, relógio portado, perfume cheiroso, coisa mais linda, aquele meu amigo, um galã. E o Senhor me mostrou ele daquela maneira por fora, mas me mostrou ele sujo, podre, vazio, igual a eu. Uma pessoa carente de Deus igual a eu. E mostrou uma pessoa falsa, que no fundo não gostava de mim. Deus me revelou aquilo. E eu vi claramente, tive aquela experiência, aquele discernimento. E nisso veio uma voz: abra o olho e olhe para o lado. Quando eu abri o olho e olhei para o lado, eu vi aquele irmão de pele escura, enorme, simples, humilde. E eu olhei para ele, ele estava ajoelhado, com a cara no chão, e escorrendo as lágrimas. E veio um amor tão grande, e Deus falou comigo: essa é a tua família. Esses são teus irmãos e teus amigos. E eu comecei a abraçar aquele homem, e o homem me abraçava. E ali, irmão, nasceu uma amizade. Uma coisa tão rica, tão pura, sabe? Que eu olhei para ele, eu vi o interior dele. Um homem puro, igual uma criança. Então eu vi: Deus, é isso que eu quero mesmo para minha vida. Tá.
Ô, Alex, depois que você, então, agora, depois dessa vivência, a aceitação por parte da família, ela começou a ser uma coisa mais natural. Não, aí foi complexo porque o que acontecia? Os meus pais saíam no domingo, por exemplo, num restaurante, se encontravam com os meus amigos lá no restaurante, da época aqui, os restaurantes bons que tinham. Meus amigos se dirigiam aos meus pais e falavam para eles: Seu Tadeu, o que aconteceu com o Alex, nosso amigo? Fizeram lavagem cerebral. Olha aí, não sai mais com a gente, não quer mais saber das meninas. Aconteceu alguma coisa com ele, tá fanático, só vai na igreja, não quer mais saber de nós e tudo. E o meu pai, numa dessas, chegou em casa muito furioso, ele e a minha mãe, e chegaram para mim e disseram assim: ou você para com esse negócio de buscar Deus aí, essa tua fé, ou você arruma tuas coisas e sai da minha casa. Porque você está envergonhando a nossa família. Nossa. Você está nos envergonhando perante a sociedade. Olha o que os teus amigos estão falando. Eu fui no restaurante lá, fiquei chateado com as coisas que os teus amigos vieram me falar. Então eu sofri muita oposição. Mas isso é natural para todo aquele que escolhe o caminho de Deus. A palavra mesmo diz isso. Vão perseguir a vocês, vão se opor a vocês, assim como perseguiram a mim. E tem inclusive uma passagem bíblica que Jesus fala, acho que para nos incentivar. Ele diz assim: eu não vim para trazer paz entre os pais e os seus filhos, mas vim para trazer espada nesse momento que você precisa escolher seguir a fé. Mas isso é porque nós estávamos aqui numa cidade muito tradicional, nós éramos muito conhecidos da sociedade, aconteceu. Mas hoje ainda acontece de uma forma muito mais intensa. Por exemplo, a gente tem a obra missionária que a gente ajuda a plantar a igreja entre os povos não alcançados. Sim. E parceria com agências missionárias, tudo isso, porque o Senhor Jesus ele fala para nós, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. E aí tem muitas pessoas que são os povos não alcançados que a gente está evangelizando. E muitas vezes as pessoas perdem a vida. Uma menina que se converteu no Egito, e eles lá hoje são muçulmanos. E ela se converteu, entregou a vida para Jesus e não contou nada para a família. E aí ela conseguiu uma bolsa para estudar na Europa e ela estava indo se mudar. Só que antes dela sair da casa, ela resolveu contar que tinha entregado a vida para Jesus, que não era mais muçulmana. Ela quis, quem sabe, deixar uma semente para evangelizar a família. A mãe dela jogou ela do último andar do prédio. Então vocês veem como é forte essa oposição mesmo quando uma pessoa... Intolerância, né? Intolerância. Aliás, as principais guerras no mundo, na Terra, elas têm esse cunho religioso que é uma intolerância. Quando você fala que igrejas, né, ou Deus literalmente, a gente tem que olhar que Deus é um só, né? É só a gente ter esse caminho. Bom, eu acredito que a partir de então possa ter havido essa concordância. Teve um amigo, Denilson, perdão te interromper, que era um dos meus amigos assim prediletos. E a gente tinha uma lavanderia também ali, numa rua lateral ali, perto do hotel, nós tínhamos uma lavanderia, Lavanderia Honda. E eu estava trabalhando nessa lavanderia, o moço chegou com o carro, parou o carro do outro lado da rua e começou a conversar com o meu irmão, do outro lado, encostado. E eu atravessei a rua e fui na direção do vidro do carro. O vidro do carro estava aberto. Quando ele viu eu indo na direção do carro, ele pegou o vidro elétrico e fechou na minha cara, assim. E eu fiquei parado no meio da rua olhando para ele. Ué, o que aconteceu? Esse cara aí era meu amigo. Então houve... Será que era amigo? Será que era amigo, né? Houve uma rejeição também. Alguns amigos eu perdi. Mas graças a Deus consegui trazer outros para Jesus. Nessa caminhada, então... a gente percebe que a resistência de amigos, essa fala do seu Tadeu, mas
essa, entre aspas, rejeição e até por parte, até mesmo, como a gente sabe que nessa época a sociedade era uma sociedade menor, né? A cidade era naturalmente menor. E como que você se sentia vendo isso? Como que você sentia as pessoas te pré-julgando? Na verdade, você sente alegria, porque você percebe que aquilo está acontecendo por causa desse relacionamento que você descobriu com Deus, real, verdadeiro, essa experiência. E Jesus diz isso aí, no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, ele diz: quando vocês sofrerem perseguição, oposição, vos caluniarem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, se alegrem, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Porque antes de perseguirem a vocês, me perseguiram a mim. E Jesus, ele vem como sal da terra e a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para condenar, ele veio para iluminar o homem e salvar o homem da própria treva que o homem vive. E nesse momento Jesus fala para nós: agora vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então tem um propósito, isso vai acontecer, mas tem um propósito, aguentem firme e alegrem o coração de vocês. Alex, me fala agora sobre o Alex já pastor? Existe para você chegar a essa condição de ser uma liderança, um consagrado, como que aconteceu isso na tua vida? Rapidamente, só para a gente... Ficou claro, Denilson, que no meu coração, essa testificação de Deus, que ele queria que eu fizesse a obra dele, aqui na cidade. Então, a igreja, ela é a igreja de Cristo, a igreja bíblica de Jesus, não igreja denominação, instituição religiosa, mas a igreja que são pessoas que se reúnem com um propósito de Deus para ser igreja. Essa igreja tem uma missão bilateral, que é uma missão sacerdotal. Jesus disse assim: agora vocês têm acesso a mim, vocês podem entrar na minha presença pelo novo e vivo caminho que eu abri para vocês através do véu da minha carne. Eu não sei se você já observou na revelação bíblica, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ele deu o sangue dele para nos redimir, ele disse: tetelestai, está consumado. No templo, esse templo que foi construído por Salomão, agora foi reformado naquela época pelo rei Herodes, tinha um véu que dividia o lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio dos homens, e o lugar santo, naquele templo de Salomão. Então, esse véu era espesso, era de linho, era muito grosso. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houveram trevas. E a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Então foi como se o próprio Deus pegasse aquele véu e rasgasse de cima para baixo. Eu estou tirando essa divisão, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o sangue de Jesus nos purifica. E aí a gente pode entrar ali, na presença de Deus. O sacerdote entrava na presença de Deus com uma missão bilateral: interceder pelas pessoas, e quando ele saía da presença de Deus, ele levava a palavra de Deus para as pessoas. Então ele representava as pessoas diante de Deus e saía dali e pregava a palavra para as pessoas. A igreja tem essa missão, que é uma missão bilateral. Uma igreja de Cristo plantada numa cidade, ele tem esse propósito de levar as pessoas da cidade, as pessoas que me cercam, meus colegas de faculdade, meus colegas de trabalho, meus amigos, as pessoas do nosso círculo de amizade, levar lá e interceder por eles, que foi o que provavelmente esse meu amigo Andrei fez comigo. E daí sair da presença de Deus e levar a palavra de Deus para eles. Eu tinha certeza que Deus queria fazer isso comigo, que esse era o propósito da minha vida, depois que eu tive essa revelação e esse encontro com Deus, só que num nível mais hard,
Então, não só como um ministro do mercado, porque todo mundo da igreja é um ministro do mercado. Um empresário que se converte e encontra com Deus, ele se torna um ministro, ele se torna a igreja lá na empresa dele, lá no trabalho dele, ele vai levar a presença de Deus para lá, para os amigos, tudo. Mas eu sabia que a minha vida tinha uma consagração específica. Deus falou forte isso comigo, né? E ali começou. E aí, como que surgiu a nossa igreja, Igreja Batista da Paz? Não sei se é isso que você está perguntando. Então, a nossa igreja surgiu pelo anseio justamente de ganhar nossos amigos para Jesus. Que era essa, a princípio, né? Jesus veio para todo mundo, mas a princípio é os nossos amigos. Porque Deus, ele trabalha nas juntas e ligamentos. A Bíblia fala isso. Então, essa palavra que a igreja é o corpo de Cristo, ela vem da Bíblia. Por exemplo, membro. Hoje a gente tem lá o membro de um clube, membro de uma associação, mas essa palavra é bíblica. Foi Jesus e depois o apóstolo Paulo que consolidou essa imaginação. Mas o que é o membro, por exemplo, da igreja? Não é uma pessoa que ela é associada lá e frequenta. Ela é um membro ativo, é como um braço, um braço, um antebraço, e aí ela é ligada por uma junta e ligamento. Jesus é o nosso cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então nós fazemos a missão de Cristo e a vontade de Cristo aqui na Terra. E aí, esse corpo faz o aumento de si mesmo em amor, porque é através das juntas e ligamentos. O que são essas juntas e ligamentos? São os nossos relacionamentos, os nossos amigos, que Jesus quer que a gente alcance. Então, quem que eu vou alcançar? As pessoas que eu conheço, os meus amigos, os caçadorensezinhos que estudaram comigo, que estão na faculdade comigo. E aí a gente tinha esse anseio de poder levar eles num lugar ao qual eles abrissem o coração. Porque tinha uma peculiaridade aqui na cidade. Na época, há 29 anos atrás, estou com 49, 28 anos ali, 20 para 21 anos eu me converti, né? Tinham poucas igrejas do evangelho, que ensinava o evangelho mesmo, com essa aplicação para a vida, né? Para uma pessoa se converter não para uma religião, mas se converter para o evangelho de Jesus. E geralmente as igrejas elas têm tendências. Então, por exemplo, as dores e aflições de uma pessoa vão ser a área onde ela vai ser mais usada para abençoar os outros, porque foi as minhas lutas. Então, naquilo Deus trabalhou, então eu vou ser mais usado para te abençoar naquela área. E algumas igrejas que tinham aqui, tinha a Quadrangular, que era muito forte, que é uma igreja de missão americana, elas davam muita ênfase num tema. Aí você ia lá, e o evangelho é pleno, o evangelho trata de todas as áreas da vida. O conselho de Deus, infalível. Se você colocar em prática o que a palavra de Deus diz, vai acontecer também conforme ela diz, conforme a promessa que está ali. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E, de fato, acontece. Mas algumas igrejas dão mais ênfase num ensino. E aí a gente queria levar, eu congreguei na Quadrangular por um tempo, queria levar meus amigos lá, chegava lá, só falava só sobre aquele tema. Aí o pessoal, mas você vindo nessa igreja, não se convertiu. Aí eu casei com a minha esposa nesse tempo, também é um testemunho muito lindo, mas não vai dar tempo de nós entrarmos em muitos detalhes aqui, senão a gente fica o dia inteiro. Opa! E aí nós casamos, voltamos da lua de mel e fomos congregar numa outra igreja, que é a Assembleia de Deus. Olha só! E a Assembleia de Deus, há 20 e poucos anos atrás, 28 anos mais ou menos, ela era muito radical nos usos e costumes. Sim, verdade. Porque ela foi também uma igreja de missões que veio para o Brasil através do Daniel Berg e do Gunnar Vingre, que foram missionários que vieram plantar o evangelho aqui no Brasil. E eles eram de origem inglesa, que foram para os Estados Unidos, esses que evangelizaram eles, e depois eles vieram para o Brasil. Então eles trouxeram o modo de se vestir da Inglaterra, que é aquelas roupas mais cinzentas, aquelas saias compridas, aquela coisa toda.
E aquilo virou um uso e costume, tradição da igreja. E as mulheres não cortam o cabelo, deixam o cabelo crescer. Antigamente tinha muito... Hoje já a Assembleia de Deus já não tem mais esses usos e costumes que chamam, que era muito radical. E a gente estava congregando na Assembleia. Uma palavra abençoada, uma presença de Deus muito forte. Só que o propósito nosso, de vida, era alcançar os nossos amigos para Jesus. Para eles... Sempre lembrando desses amigos. Se converterem ao Evangelho. E aí a gente levava eles lá na igreja, quando eles entravam dentro da igreja, aquela igreja cinzenta, todo mundo vestido com aquelas cores cinzentas, sabe? Sim. As mulheres sem brinco, sem maquiagem. Era um impacto, porque é outra cultura, na realidade. Então tinha duas barreiras, a barreira da fé e a barreira cultural. E aquilo ali impedia, as pessoas iam lá, mas como que vocês estão nesse lugar? Não entendiam, porque antes de ouvirem a palavra, o visual já fechava o coração. E nós fomos orando, Deus nos dê direção, Senhor. E um dia, nós estávamos indo numa vigília de oração com um amigo nosso, não sei se você chegou a conhecer, o Davi Pulkov. Claro, com certeza. Que foi engenheiro aqui da cidade e tudo. Sim. Esse foi uma pessoa que... foi uma influência muito grande e positiva, um amigo muito querido na minha vida e na minha fé. E aí o Davi... Pena, né? Pena. O Davi, além realmente, de um grande profissional, era um homem de fé. Um homem de fé. E essa coisa, essa pandemia aí levou também. Levou muita gente. Levou o nosso amigo. E ele era assembleiano, ele estava lá comigo na Assembleia. E a gente nós orávamos junto muito. E eu, a minha esposa e ele estávamos indo para uma vigília de oração. Já ouviu falar? Olha, já ouvi falar de várias vigílias, mas dentro da igreja da Assembleia desconheço, assim, não tenho... Então é quando os crentes se reúnem ali, uma turminha, né? Vamos fazer uma vigília, vamos buscar Deus. E a gente vai para o monte, no meio do mato. Sim. E daí lá a gente começa a clamar, a cantar, adorar a Deus e buscar o Senhor. Que daí é um lugar mais tranquilo. E Jesus fazia muito isso. Jesus ia no Monte das Oliveiras, tudo isso, fazer orações. Ali eu até tive a bênção de poder ir em Jerusalém. Fui no Monte das Oliveiras e ele orava virado para a cidade, intercedendo pela conversão daquela cidade de Jerusalém, sabe? E aí a gente fazia a mesma coisa. A gente ia no monte, orava por caçador, pedindo que Deus nos desse nossos amigos, as pessoas que nós queríamos alcançar. E nessa ocasião, Denilson, no caminho, esse meu amigo aí, o Davi, Deus usou ele falando assim: irmão Alex, você está pensando em viajar para algum lugar? E eu e a Rovena estávamos pensando em viajar para conhecermos outras igrejas, para trazermos para Caçador, para a gente congregar, podermos ganhar nossos amigos, né? Ter um lugar para levar uma casa. E ele disse, daí eu falei, estamos, irmão, já sabia do que se tratava. Deus estava usando ele em profecia para falar conosco. E ele disse assim: irmão, Deus manda dizer para você que o lugar onde você está pensando em ir não é o lugar que Deus vai levar o irmão. Arrume os documentos do carro para viajar. Nós estávamos com o carro novo, ainda estava sem placa. Arrume os documentos do carro para viajar, porque você vai ser convidado para pregar e vai ser o começo de tudo. E ali eu pensei, meu Deus, mas então é para nós ficarmos na Assembleia mesmo, porque como que alguém vai me convidar para pregar? Nessa época eu pregava em várias congregações da cidade e nós tínhamos um ponto de pregação na casa do Reni Caramori, não sei se você conhece. Sim, conheço. Que era eu que dirigia lá na casa dele. Até essa questão da casa dele foi no mesmo espírito nosso, porque um dia o Reni teve um culto de ano novo e ele também tentou convidar amigos e ganhar e confrontou com essa barreira cultural da igreja. E daí ele me chamou lá na casa dele, eu e o filho dele, o Alexandre, e disse para nós assim: vamos começar um ponto de pregação aqui em casa, para a gente compartilhar o evangelho e poder ganhar nossos amigos. Vamos, mas quem que vai pregar? Você, ele falou para mim. E aí eu comecei, na verdade, a nossa igreja, de certo modo, começou dentro da casa do Reni Caramori lá. Olha Começamos a pregar e nessa época já fazia um tempo que a gente estava pregando na casa dele e Deus abençoou muito. Tinha uma mesa de snooker lá, nós tivemos que arrastar para o lado
e não tinha mais cadeira na casa, os vizinhos traziam as cadeiras na cabeça para fazer o nosso culto, o nosso evangelho, e Deus foi abençoando. Olha só, o Alex, isso aconteceu, então, essa verdadeira liderança sua, então começa lá, veja como a vida vai colocando, né? Cada um no seu lugar. Mas eu gostaria, assim, que você dissesse para nós, então, a partir de então, entra ali nessa vinda até a casa lá dessa pessoa, acaba se desvinculando a Assembleia? Não, nessa época nós estávamos na Assembleia, porque a gente precisa ter um lugar para congregar. Sim. A gente precisa estar sob uma cobertura espiritual e ligado no corpo, porque o corpo são pessoas, é uma família espiritual, não tem como ser igreja se você não tiver vinculado. Então nós estávamos ali na Assembleia. E foi nesse momento que o Davi entregou essa palavra para nós, dizendo assim, o lugar onde o irmão está pensando em ir não é o lugar onde Deus vai levar o irmão. Arrume os documentos do carro para viajar, porque você vai ser convidado para pregar e vai ser o começo de tudo. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, veja só quem me ligou, o meu amigo Andrei. Ele estava novamente morando em Lages e foi congregar numa igreja do pastor Mauro. Na época, o nome da igreja era o CI, Centro Evangelístico, Centro de Evangelização Integrado, essa igreja. Uhum. E era uma igreja muito forte em Santa Catarina, mas não tinha aqui em Caçador. E ele foi congregar nessa igreja e conversou com o pastor, deu o meu testemunho, tudo. E o pastor falou, nós temos a visão de abrirmos uma igreja no Oeste. Uhum. E eu quero conversar com esse Alex. E o Andrei, na segunda, depois da palavra do Davi, na segunda ele me ligou. E disse para mim, ligue para o pastor Mauro, eu estou congregando, é uma benção, vai gostar, tal. E eu passei uma semana pensando, mas por que eu vou ligar se Deus falou comigo na vigília e sem entender muita coisa? Chegou na sexta-feira, novamente, aquele ímpeto que eu contei para você lá do início, dentro de mim. Ardeu no meu coração, liguei para o pastor Mauro. E foi muito impressionante, Denilson, porque tudo que nós falávamos, de como que nós desejávamos ter uma igreja em Caçador para nós podermos alcançar os nossos amigos, esse pessoal que a gente tinha conhecimento, no momento que eu ia falar, antes de eu falar, o pastor Mauro dizia exatamente aquilo que eu ia falar, só que explicando como que a igreja era lá. Entende? Sim. E tinha uma coisa que eu e a minha esposa sempre dizíamos entre nós. Nós falávamos entre nós, só nós dois. Eu dizia para ela e ela dizia para mim, já pensou se tivesse em Caçador uma igreja com o louvor congregacional da Assembleia e com a palavra, o louvor congregacional da Quadrangular com a palavra pura da Assembleia? Como seria abençoado o estilo de pregação da Assembleia, né? Como seria abençoado e sem os costumes? E por que nós imaginávamos isso? Porque Deus tem um lugar ao qual nós pertencermos. Porque a igreja, Denilson, às vezes a gente fala dos nomes das igrejas e as pessoas podem pensar, mas será que ele está falando mal dessas igrejas? Não, de modo algum. Porque a igreja fala mais sobre nós do que sobre Deus. A igreja que a gente vai frequentar. Tanto na questão de estilo musical, a igreja vai tocar naquele estilo musical os hinos de adoração a Deus, quanto na liturgia, na forma de culto. Então, Deus tem um lugar para... É a multiforme graça. Deus quer alcançar todo mundo. Então, ele tem a quadrangular, que tem uma ênfase mais numa área. Ele tem a assembleia, que é um pouco diferente. Porque vai ter pessoas que precisam daquela igreja e vão se identificar lá. Nós, porém, nos sentíamos um peixe fora d'água nessas igrejas. E a gente precisava da nossa casa para alcançar os nossos amigos. Entende? Então, é nesse sentido que eu falo sobre isso. E aí a gente dizia, seria ideal, né, ter uma igreja com o louvor congregacional da Quadrangular, com a pregação da Assembleia e sem os costumes, sem a cultura de vestimenta e os usos e costumes deles. No final da conversa, o pastor Mauro falou, irmão Alex, para você entender como é que é a nossa igreja, assim, resumindo,
É o louvor da quadrangular com a pregação da assembleia, só que sem os costumes. Ele disse isso. Mas... E eu, meu Deus. E daí ele falou, irmão, a gente tem a recomendação do Andrei, que está aqui congregando conosco, e o Andrei fez muita propaganda de você. Disse que você prega a palavra e que você é ungido, é usado por Deus. Então, mediante essa recomendação dele, nós queremos te convidar para você vir pregar aqui em Lages. Aí se cumpriu o que o Davi falou, você vai ser convidado para pregar. Fomos para Lages e já retornamos daquela viagem, daquela pregação, para encontrar um lugar, um local para alugar aqui em Caçador, para iniciar essa obra nova aqui sob a cobertura espiritual e direção de Deus, né? Como você pode ver, Deus dirige a vida da gente. Bom, e foi aí que tudo começou. Olha que bacana. E achamos aquele local para alugar ali, estamos até hoje lá, 23 anos, 23, no mesmo lugar. 23 anos, né? Alex, eu vou falar, porque antes mesmo de convidar, né, o Alex Ramos para ele participar do nosso episódio do Troca, eu teve alguns amigos, né, e literalmente, né, eu acho que aí a gente tem que reconhecer que quando a pessoa ela te convida para ir num lugar sagrado como é ir aos templos, né, seja desde que você esteja nessa mesma sintonia da fé, dá para você considerar que essa pessoa realmente tem valor. E teve um amigo que me convidou, né, para mim ir visitar vocês lá, e eu fiz isso. E realmente me deparei e testemunhei, né, que eu vi lá muitas lideranças, né, empresários, pessoal da área da medicina, pessoal, advogados, pessoas que realmente têm são pessoas relevantes dentro daquilo que hoje, dentro da parte produtiva da nossa sociedade. E é muito bom ver isso, né? Quero até agradecer aqui a duas pessoas que me convidaram, fizeram esse convite, e eu presenciei lá o Encontro de Homens, né? Encontro com Deus de Homens. Encontro com Deus de Homens, isso. Foi, como é que eles falaram lá? Poderoso. Foi poderoso. Eu vi meus amigos lá, algumas pessoas que a gente se encontra aí, e eles emocionados, tocados por muito Deus. E por outro lado também é bom a gente frisar aqui que essas pessoas, elas no dia a dia são muito desafiadas, né? A igreja de vocês, ela tem esse viés de fazer com que essas pessoas que estão, né, em certas lideranças, né, no seu segmento, e que às vezes são também, né, muito sofridas, para que elas passem a conhecer esse Deus que o Alex conheceu. Antes de você responder, eu só quero agradecer aqui você que acompanha e você que assiste aí o nosso Troca de Valor podcast, e agradecer então para que você partilhe, faça com que outras pessoas também conheçam esse nosso trabalho. O nosso objetivo é esse, trocar, fazer com que você possa também ser motivado. E hoje você está sendo motivado entre, né, essa parte espiritual que é muito legal também. E muito obrigado aqui ao Gustavo, né? Quero agradecer aqui ao Gustavo Basqueira, que me convidou, foi o primeiro que me convidou para ir lá conhecer o templo de vocês, e o Guilherme, né? O Guilherme foi Pasqualini, né? Que foi um cara fantástico, inclusive está dando todo o suporte aí para nós, para que a gente possa levar essa imagem, esse som aí para o mundo. Então foram duas pessoas que eu tive que Deus colocou também na nossa frente. Mas agora a resposta é sua. E é exatamente assim, o Guilherme está aqui conosco, está aqui nos ajudando na produção, ele que é da REC 3, e ele está na igreja junto conosco, passou pelo encontro com Deus também, ele não pode falar porque está lá atrás, senão ele mesmo daria o testemunho do que é o encontro com Deus. Mas o encontro com Deus, ele é um encontro transformador. Por exemplo, Pedro era pescador, ele era um empresário da pesca na época, e Jesus chega
e pede licença para subir no barco de Pedro, porque a multidão o apertava na beira da praia, porque queriam ser tocados por Jesus, queriam ser curados, queriam ouvir a sua palavra, e aí Jesus sobe no barco de Pedro. Então, muitas vezes, Jesus quer subir no nosso barco, seja ele uma empresa, seja ele um escritório da advocacia, um consultório médico, e tornar aquelas pessoas um ministro do mercado, porque elas vão ser, dali para frente, não mais somente por exemplo, quem que você é? Ah, eu sou um empresário, eu sou um médico. Não, mas quem que você é mesmo? E o Senhor traz um propósito para a vida dessas pessoas. E ali, quando Pedro tem esse encontro com Jesus, Jesus diz para ele assim, primeiro Jesus prega a palavra, ele escuta a palavra, aquilo traz uma fé para o coração dele, e aí Jesus se vira para Pedro e diz assim, vamos para o mar alto e vamos fazer uma pescaria. Só que eles tinham passado a noite inteira pescando, e de todos os esforços deles, eles só conseguiram trazer sujeira nas redes. Eles estavam ali limpando as redes. É linda essa passagem. É linda essa passagem. E todo mundo sabe que na pesca, é de noite que os peixes sobem à superfície e podem ser apanhados pelas redes. E Jesus fala de dia, vamos fazer uma pescaria. E aí Pedro, mas eu sou profissional, eu sei viver, eu sei como pescar. É de noite que pesca. E o cara vai mandar eu ir para o mar aí, só que vem o quê? Uma fé. E ele diz assim, nós passamos a noite inteira pescando e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E eles vão. E acontece a pesca maravilhosa, ao ponto daquele barco estar quase indo a pique porque não consegue conter toda a peixarada. E eles pedem ajuda para os companheiros. Venham, ó, nós estamos fazendo uma pesca grande, está aqui, ó. Nós tivemos aqui um encontro com Deus e transformou a nossa vida. Olha o que está acontecendo na nossa vida, a bênção de Deus. E aqueles barcos vêm acudir. Naquele momento, Pedro cai em si. E vem um temor no coração dele, que é o que vem para todo mundo que tem um encontro com Deus. E ele diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem indigno, impuro. E o Senhor nem devia estar no meu barco. E Jesus diz, não temas, Pedro, porque de hoje em diante você será pescador de homens. E ali vem o chamado. Então Deus está chamando esses homens para terem um encontro com Ele, para transformar a vida deles, para abençoar a vida deles. E isso é muito poderoso, porque o nosso Deus, Denilson, é um Deus homem, um Deus que não ficou lá, digamos, eu sou Deus e vocês têm que me obedecer, faço a minha vontade. Nós poderíamos dizer assim, mas você não está levando chuva no lombo, você não está enfrentando o que eu estou enfrentando, você não está no meu couro, aqui embaixo, na carne humana. O Senhor está aí, na glória eterna, todo-poderoso. Ele se esvaziou. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele é Deus, uma das 3 pessoas da Trindade, não teve por usurpação ser igual a Deus, quer dizer, ele não usurpou aquilo, ele realmente é Deus, mas ele se esvaziou e se tornou homem. E achado em semelhança de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente tem um Deus homem, um Deus homem segundo o padrão divino, não homem segundo a cultura desse mundo aí. Isso é ser homem. Entende? Não, mas um homem segundo Deus. Um homem que traz para nós os valores de Deus. Um homem que faz a gente resolver a nossa dupla personalidade que a gente tem muitas vezes. Que lá no ambiente religioso a gente é um, aqui fora a gente é outro, entende? Chegou algum momento, agora você como essa pessoa, né, com já um teólogo, um homem líder dentro da igreja, chegou em algum momento você... mas eu não... Teve algum sentimento de arrependimento? Não, eu quero fazer outra coisa, não quero mais ser pastor da Igreja Batista. Nunca me passou isso pela cabeça, Isso meu irmão. E não... Você acha que a tua missão nesse plano, ela
vai cumprir esse ciclo e que esse ciclo você não sabe quando vai terminar. Veja só, nós estamos dando prosseguimento à bênção de Abraão, o chamado de Abraão. Na realidade, Deus pré-anunciou o evangelho, que são as boas novas de salvação, para Abraão, lá no Antigo Testamento, antes de existir o povo de Israel, o povo escolhido, a nação de Deus. E a bênção é assim, ele chama Abraão e ele diz assim, eu vou te abençoar, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você será uma bênção. Eu serei contigo. Engrandecerei o teu nome e multiplicarei a tua descendência. Então, quando Abraão sai da parentela dele, ele sai sem saber para onde vai. E Deus tem a promessa que ele vai ter um filho, que esse filho vai ser, né, através desse filho, que seria o Isaac, depois nasce Jacó, daí vem Jesus, a genealogia, e vem todos os filhos e filhas da fé, filhos de Deus. Porque essa palavra de João 3,16, que é uma das mais famosas, diz assim, Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus só tinha um filho, que era Jesus, o Filho. Só que em Cristo Jesus nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Que é o que eu estava falando. Jesus é o padrão de homem, né? E ele é que tipo de homem? É um homem sacrificial, que dá a vida pelos seus amigos, que dá a vida pela família, que vai para a cruz. Diferente do homem egoísta que a gente tem nos dias de hoje, que só pensa em si. Esse é o homem de Deus. E aí quem quer seguir Jesus se torna filho de Deus. Porque Deus disse, quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, no Rio Jordão, vem o Espírito em forma corpórea de pomba e diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouçam. E aí muda. Porque Deus não impõe a vontade dele sobre você, nem sobre ninguém, é livre-arbítrio. Se alguém quiser ser meu filho, está aqui o meu filho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que foi o que Jesus disse, né? Se alguém quiser vir para a casa de meu pai, que tem muitos aposentos, eu sou o caminho. Querem ser filho de Deus? Eu sou o caminho. Está aqui o caminho para os filhos de Deus. É vocês que escolhem. Porque Deus, ele não pode, por exemplo, vir e forçar você. Ou te enfeitiçar. Não faz sentido para um Deus que é amor ter um filho que está ali porque está enfeitiçado. Deus veio, enfeitiçou e daí, Deus, eu te amo, vou fazer a tua vontade por toda a minha vida. Não. Não existe. Tem que ser amor. Tem que ser por escolha, liberdade. Nem Deus não nos criou uma máquina programada como um computador, um robô. Deus nos criou com esse livre-arbítrio, porque quando você exerce o livre-arbítrio, você está realmente amando de fato. E aí esse é o propósito de Deus. Então Abraão saiu, Denilson, sem saber para onde ia, pela fé. E assim começa o movimento da fé de uma pessoa. Ela não sabe o que vai dar, mas ela quer dali para frente andar com Deus. E com Deus não tem arrependimento. Por exemplo, o que eu falei da minha vida até os 21 anos, é uma vida que eu tive lá no passado, remorso, arrependimento das coisas que eu fiz. Foram as minhas escolhas, não foram boas, não deram certo. Mas quando a gente começa a andar com Deus e fazer a vontade de Deus na vida da gente, você olha para trás e nunca você vai ter remorso de nada, arrependimento de nada. Tem dificuldade? Muitas. Lutas? Muitas. Problemas? Não faltam. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas você sabe que você está construindo uma existência na presença de Deus. E quando você olha para trás, você falou, tem algum arrependimento? Teve alguma hora que bateu de repente poderia ter feito outra coisa, poderia ter seguido na área do direito, alguma coisa assim. Até uma altura, meus pais me incomodavam. Mas você tinha que ter feito a OAB, você tinha que ter, sabe? Uhum. Só que a certeza é tão grande, irmão, do caminho e daquilo que Deus propôs para mim, que não tem como. E é maravilhoso, porque fazendo as coisas conforme a orientação e a direção de Deus, você vai ficar velhinho
e você vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém. Pastor Alex Ramos, para a gente caminhar aqui para o nosso final, eu gostaria, assim, de encerrar aqui e que você falasse quem é Rovena na sua vida. A Rovena é, hoje, a pessoa mais importante da minha vida. Eu e ela temos um ministério que a gente chama de Ministério de Uma Só Carne. Ela é pastora junto comigo. Deus não une, eu vejo isso, Deus não une só pessoas, Deus une propósitos. Então, nós temos um propósito e ela faz toda a diferença. Tem um ditado popular que diz que por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? No meu caso, é corretíssimo dizer isso. Realmente, ela faz toda a diferença na minha vida. Mãe da minha filha, o meu amor e uma pessoa que eu admiro muito, uma grande mulher de Deus. Sempre esteve junto contigo nessas tribulações aí? Sempre, desde o começo, ela fundou a igreja junto comigo. Tivemos problemas no nosso casamento, porque quando a gente luta com espiritualidade, às vezes vem uma oposição, uma carga muito grande. Então a gente teve problemas fortíssimos no nosso casamento, no nosso matrimônio, mas lutamos juntos, superamos, perdoamos e Deus deu a vitória. Bom, e todas as experiências, Denilson, essas experiências de vida que o servo de Deus passa, se tornam cicatrizes. E Deus usa as nossas cicatrizes como estrelas para abençoar a vida de outras pessoas a partir daquela experiência, sabe? Então, hoje, eu e a Rovena, a gente tem na igreja a igreja é como se fosse uma escola da vida. Então, a gente tem lá um curso para casais muito forte e a gente consegue ajudar muitos casais por causa também do nosso testemunho, das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos matrimoniais. E a gente sabe muito bem que para você seguir nesse caminho aí, é claro que além do Alex Ramos e da Rovena Ramos, deve ter outros Alex e outras Rovenas, né? Junto Sim, aí com vocês. Bom, isso é verdade. Eu não posso deixar, me perdoe, eu não posso deixar de falar isso, porque a igreja é o poder da unidade. Jesus é o nosso cabeça e a gente é um corpo. Então, nós temos muitos líderes lá na igreja, trabalhando na sua vocação, fazendo a obra de Deus em várias frentes, em várias áreas, educação de filhos, casamento, educação financeira. A Bíblia, um dos temas que a Bíblia mais trata é sobre a administração do dinheiro, a administração financeira, porque o dinheiro, Jesus falou, ele é um Deus. sim. Então, não podeis servir a dois senhores. E ali tem para todas as áreas da nossa vida, Deus tem o conselho dele para que a gente seja abençoado. Alex, o que você diria para esses empresários no mundo atual em que têm sido desafiados de todas as formas, né? E se falando aqui de Brasil, né, a gente sabe que os empresários é uma classe, assim, não vou fazer aqui distinção a esse ou aquele segmento. Seja o pequeno, o médio, o grande, o mega empresário. Né? Viver num mundo como nós estamos vivendo. O que você diria para esses... Porque antes de ser empresário, é um homem. Uhum. É isso aí. Tem uma passagem bíblica que diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Buscar a Deus é o princípio de tudo. O nosso andar com Deus é a base fundamental de tudo que vai aparecer. Você não vê o fundamento de uma construção, de uma casa, mas ela é super importante. E Sim, Jesus disse, aquele que construir a sua existência, falando assim, bem-aventurado o homem que edifica a sua casa sobre a rocha,
porque sopraram os ventos, desceu a chuva, subiu uma inundação, combateu contra aquela casa, mas ela ficou firme porque estava edificada sobre a rocha. Assim é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, essa busca, não só da palavra escrita na Bíblia, mas pelo Espírito de Deus, é muito importante. Porque o Espírito Santo que Deus faz habitar em nós, ele é conhecido como espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de entendimento e de discernimento, e espírito de temor do Senhor. E isso na vida de um empresário, na vida de um homem, de um pai de família, faz toda a diferença. A gente precisa de Deus. Sem dúvida nenhuma. Bom, Alex Ramos, antes da sua mensagem final, eu gostaria que você falasse desse homem que está prestes a completar meio século de vida. Verdade. Tá? Daqui 6 meses. Mais ou menos aí. Mais ou menos isso. Fala aí toda essa vivência tua aí e rapidinho diz aí pra nós. Aí. É quase 50 anos, hein, compadre? Compadre, viu? É isso aí, ó. Já estamos... Sabe que você me pega desprevenido, Denilson, porque falar de mim é uma das coisas mais difíceis. Já falou bastante, né? Já falou modo, da sim. tua vivência, de todas as tuas experiências. Mas assim, então vamos fazer o seguinte, não vou pedir para você falar de você agora, certo. Mas então, você chegando a essa idade, né, dos 50 anos, o que você espera daqui para frente? Mudamos a pergunta para facilitar. Sim. Eu acredito, tenho no meu coração uma expectativa muito grande pelo que Deus vai fazer. Então, nós estamos numa expectativa grande, projetos grandes. O que Deus vai fazer? Não sei, porque é assim, é diário. Para onde que eu vou agora, Senhor? E o Senhor vai orientando. Mas uma expectativa muito grande de que o melhor de Deus está por vir. Entende? Então, com essa idade, entrando aí nos 50 anos. A vida é essa. Bom, Alex, eu quero mais uma vez, né, agradecer você, agradecer a Rovena, a Helena. Que idade tem a Helena? Tá com 16 anos. 16 anos, a Helena. E ela é uma líderzinha. Ela é líder de uma conexão lá na igreja, lidera adolescentes. É o exemplo, né? Uma benção. O exemplo, ele vai transformando, ele vai passando. Tá tocando piano também, nos cultos. Muito bacana. Bom, Alex, eu gostaria que você, ao chegar ao final desse nosso episódio, eu tenho que aqui, em nome de toda a nossa equipe, em nome aqui de todos os envolvidos, para que a gente possa fazer com que isso seja efetivamente, né, uma ferramenta para mudar as pessoas ou para alertar as pessoas. Enfim, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que têm a oportunidade e terão a oportunidade de ver e rever esse capítulo, esse episódio do Troca de Valor Podcast. Hoje, com a sua presença, Amém. Alex Ramos, hoje pastor, líder da Igreja Batista da Graça. Da paz. Da paz, da graça. Da graça da também. graça também. Tudo né? isso. Da paz. Que alegria, Denilson. Foi uma alegria, uma honra estar aqui compartilhando, conversando com você, falando um pouco das coisas que Deus fez nas nossas vidas, porque tudo isso que eu falei para você e essa dificuldade que eu tenho de falar de mim mesmo, é porque quando eu falo, o desejo do meu coração é que as pessoas olhem não para mim, mas olhem para o que Deus fez na minha vida, porque foi tudo Deus que fez. Realmente eu vejo aqui onde eu cheguei e eu penso assim, como que eu cheguei até aqui? E foi pela mão de Deus. Eu mesmo não teria capacidade de chegar aonde eu cheguei, e eu reconheço isso.
E eu creio muito que os planos de Deus a nosso respeito, esse propósito que você busca para a sua vida, que eu busco para a minha vida, e os planos e pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre maiores do que a nossa capacidade pessoal, porque contam com a graça e o poder dele para que possa ser feito. Ele disse, né, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Então, me busquem, porque eu vou dar para vocês o fim que vocês desejam. Muitas vezes a gente deseja, como aquele filho pródigo que saiu pelo mundo buscando se satisfazer, buscando alegria, mas não encontrou em nada daquilo. Mas quando a gente volta o nosso coração para Deus e busca a Deus e coloca o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nesse momento a gente encontra tudo. E as demais coisas, essas demais coisas, porque é tudo secundário. Amai a Deus sobre todas as coisas. O resto é tudo secundário. Ele disse, serão acrescentadas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pro telespectador, né? Essa pessoa, essa audiência que nos assiste, que nos acompanha, que você possa realmente buscar o Senhor. Talvez você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, talvez no teu coração também havia um vazio, que você tentava beber das coisas desse mundo, mas voltava a ter sede. Jesus tem uma água da qual ele disse, se vocês beberem da água que eu lhes der, vocês nunca mais terão sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Alex, eu agora gostaria de, antes de a gente literalmente passar a régua e fechar a conta, né? Depois dessa troca entre você e ele, eu quero te convidar para você fazer um registro. Antes de mais nada, né, só te entregar aqui um mimo, né, do nosso troca de valor. Olha só. Tá? Aqui tá também a nossa... Leva um para a Rovena lá, certo? Muito obrigado. E tá aqui também. Então, e dizer para você que foi uma alegria para nós tê-lo com a gente aqui no nosso podcast. Lembrando, mais uma vez, né, eu espero que as pessoas também que são seguidoras deste homem de Deus possam também ter o privilégio de assistir tudo que ele revelou para nós aqui no nosso Troca de Valor podcast, onde você poderá ver tudo isso no Facebook, no nosso canal no YouTube, no Instagram. Também tem muito insight lá no Instagram, enfim, nas redes sociais, no TikTok, no LinkedIn, no Kawaii e também em áudio no Spotify, tá bom? Agora sim, vamos lá? Vamos lá. Preciso que seja registrado esse momento. Vamos lá.